Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É com grande satisfação que nós estamos aqui para trabalharmos mais um tema de grande relevância nos concursos públicos e no exame de ordem. Os atos processuais, eles têm uma tendência de cair, tendência de derrubar o candidato na primeira fase, porque é uma matéria estritamente técnica que não envolve um grande conflito doutrinário. Mas precisa ter cuidado, o candidato precisa ter um certo cuidado nessa matéria, uma vez que, se você não passar da prova objetiva, com certeza não vai fazer a prova subjetiva. Então eu quero que você nos acompanhe, que você nos dê essa sua atenção para trabalharmos conceito de atos processuais, distinguir as diversas espécies, estudar lugar, estudar os prazos, e assim eu tenho certeza, você vai ter sucesso, você vai ter uma garantia na sua prova. O seu sucesso é, antes de tudo, meu amigo, o nosso sucesso. Por isso nós podemos começar a comparar atos processuais com fatos processuais. A distinção é a mesma do direito civil. Vale a distinção para o direito civil. Embora nós vamos observar aqui que existe uma diferença, uma divergência entre o conceito de atos processuais no processo civil e os conceitos de atos processuais no direito civil. Mas nessa parte, em distinguir fatos e atos, não há dificuldade, meu amigo. Você vai observar que os fatos processuais são aqueles que criam, aqueles que modificam ou aqueles que extinguem o direito, independentemente da manifestação da vontade humana. Por exemplo, ninguém quer morrer. Mas se ocorre uma morte durante o curso de um processo, de alguém que está envolvido nela, como sujeito do processo, evidentemente que, isso é importante observar, isso vai ter repercussão no processo. Vai causar, por exemplo, se for a morte de uma das partes ou de um procurador, vai causar a suspensão do processo. Então observe que esses eventos que estão alheios à vontade da parte, meu amigo, ele vai determinar e vai caracterizar os fatos processuais. Diversamente, quando a parte intervém demonstrando a sua vontade, manifestando a vontade dentro do processo, neste caso, nós vamos ter os atos processuais. Um exemplo bem básico que nós podemos colocar, para criar o processo, para dar início a esse processo, nós temos a petição inicial. A petição inicial é o instrumento que o sujeito do processo, que a parte, vai elaborar para dar início ao processo. Sem essa petição inicial, o processo não tem como nascer. Ele não vai nascer em virtude da inércia processual. Aí, o princípio da inércia que nós estudamos nas aulas anteriores. Em razão dessa inércia, o juiz não pode instaurar o processo. Essa é a regra. Nós estudamos em aulas anteriores, quando falamos dos princípios, falamos das exceções. Muito bem. Definimos fatos, definimos atos e ônus processuais, embora não tenha muita relevância hoje, mas nós tememos, por exemplo, que numa banca vocês se submetam a uma banca de estudiosos já do processo muito antigo, um pouco, vamos dizer, arcaico, e entre nesse tema que está superado. Isso era muito respeitado e muito tratado, a questão dos ônus processuais era muito tratado com José Frederico Marques, com Humberto Teodoro Júnior, dava muita importância a essa questão dos ônus processuais. Mas não tem muita dificuldade. Nós vamos falar de ônus processuais e você vai ver que não tem dificuldade. Dá para fazer, dá para matar as questões relativas a ônus processuais, na medida em que você observar o comportamento que se exige da pessoa, que está obrigada a um determinado ônus, ela causa prejuízo ou ela tem obrigação de cumprir. Veja bem, vamos analisar a seguinte situação. A parte requer a produção de prova, a oitiva de uma testemunha. Ele quer que a testemunha José da Silva seja ouvida perante o juiz. O juiz não vai indeferir essa testemunha, ele vai deferir essa testemunha.
O ônus da parte é fornecer o endereço, fornecer os meios para que o oficial de justiça se dirija à casa do José da Silva, intime o José da Silva para que ele venha a juízo manifestar e falar a verdade, narrar a verdade dos fatos e assim por diante. Supondo que essa parte que pediu a oitiva do José da Silva não deposite as diligências, veja bem, se ela não deposita essa diligência, o juiz vai intimar a parte a depositar. Se ela reitera e não deposita, o ônus que essa pessoa sofre é de não ter essa testemunha ouvida na audiência. Futuramente ela não vai poder alegar cerceamento de defesa. Isso por quê? Porque era um ônus que lhe incumbia depositar a diligência a fim de que essa parte viesse a juízo. Então nós temos um ônus processual. O ônus processual, segundo a doutrina, ele gera apenas, veja bem, ele gera apenas prejuízo para a pessoa do qual não se desincumbiu. Não depositou a diligência, não vai ser ouvida a testemunha. Uma outra situação, o juiz despacha o processo e diz: especifiquem as provas que você pretende produzir. Se a parte, normalmente esse prazo é de 5 dias, se a parte não deposita em cartório o rol das testemunhas que ele quer ouvir, o juiz não vai ouvir nenhuma testemunha. Veja, é um ônus. A parte vai se ver prejudicada por não atender aquele chamado, aquela intimação. Então isso caracteriza o ônus. É uma matéria bastante superada, essa discussão a respeito do ônus. No entanto, se você pegar um examinador que seja fã do Humberto Teodoro Júnior, José Frederico Marques, Moacir do Amaral Santos, de repente ele pode pedir, numa segunda fase, o conceito de ônus processual ou a diferenciação de ônus e obrigação processual. Bom, dever do processo, obrigação processual são as mesmas coisas. Diferentemente do ônus, veja bem, meu amigo, eu quero que você tenha muita atenção, diferentemente do ônus, a obrigação não gera apenas um prejuízo para aquela pessoa que descumpre. Ela vai gerar uma penalidade. Ela vai gerar muito mais do que o prejuízo. Vai gerar uma imposição de pena. Porque a obrigação a gente não cumpre porque quer ou não quer. Nós cumprimos porque somos obrigados. A palavra está aqui. Obrigações. Observe aqui no vídeo, no nosso vídeo. Se é uma obrigação, a pessoa tem que atender, o sujeito do processo tem que atender. Vamos dar um exemplo para facilitar. Imagine a seguinte situação: o advogado fez carga dos autos. Pegou os autos para levar ao seu escritório e peticionar para um prazo de vista de 5 dias. O que vai ocorrer? A não devolução nos autos. Ora, vai haver imposição de uma certa penalidade, vai gerar penalidade. Vamos muito mais além. O Código de Processo Civil, lá no direito processual civil, quando nós falamos dos princípios, veja bem, quando nós falamos dos princípios, lá dizia princípio da lealdade e da boa-fé. Ora, o que quer dizer o princípio da lealdade e da boa-fé? Nada mais quer dizer que a parte é obrigada a agir dentro de uma lealdade, dentro de uma boa-fé. Ora, se a parte falta com o dever de lealdade, por exemplo, se a parte alega um fato que não é verídico, alega uma inverdade, veja, ele está alegando uma inverdade, uma falsidade, está falseando com a verdade, o juiz deve impor penalidades, seja pela litigância de má-fé, seja pela falta do dever de lealdade com o processo, pela falta de lealdade com o adversário. Então o processo exige que até mesmo a parte tenha lealdade. Nós não podemos levar ao pé da letra a lide como um instrumento de guerra, de briga, de contenda. A lide nada mais é que, de um lado, alguém que tem uma pretensão, de outro, alguém resistindo àquela pretensão. Então veja, neste caso, quando falamos de obrigações,
você vai lembrar da palavra-chave. Você vai lembrar da nossa aula e observar que nas obrigações eu tenho penalidade. No caso de ônus, também você vai lembrar dessa aula na sua prova, na prova de OAB, na prova de concurso. Prejuízo. Quando pensar em fatos processuais, lembre-se, falta de vontade, ausência de vontade humana, são fatos que advêm da natureza, são fatos que advêm do dia a dia. Eu tenho certeza você, por exemplo, de manhã planeja uma determinada coisa, planeja um dia. Nem tudo aquilo que está nos seus planos ocorre, nem tudo aquilo que foi planejado é possível. A marcha processual é do mesmo jeito. Ninguém planeja a morte de ninguém durante a marcha processual, o trâmite do processo. Ninguém planeja. Mas acontece do procurador perder a sua capacidade, do procurador falecer, da parte falecer, o juiz falecer. Repercute. Esses fatos vão repercutir no processo. Os atos, por sua vez, os atos expressam a vontade de alguém. Alguém quis faltar com a verdade no processo. O juiz deixou de intimar uma testemunha. Então veja, é uma ação ou uma omissão, mas, preste atenção, consciente. Uma ação ou uma omissão consciente. Ok. Dito isso, nós temos dois pontos que alguns livros falam de princípios. Eu vou ser sincero, que procuro me filiar a uma outra corrente e chamar de regamentos. Porque se nós falarmos que tudo é princípio no processo, ninguém vai conseguir mais estudar os princípios processuais. Porque existe uma infinidade de princípios que a doutrina elenca, não há um consenso, então o mais viável é falar em regramentos. E as provas da CESP, as provas da ESAF, de um modo geral, a Fundação Getúlio Vargas tem falado, tem adotado, e eu quero chamar a atenção de você nesse momento, para a palavra regramentos. Quer dizer, é uma amenização, é um menos em relação aos princípios, mas com grande importância, tanto que tem sido objeto de cobrança em concurso público. Ok? Dito isso, primeiro, instrumentalidade das formas. Ora, mas instrumentalidade das formas está lá no início do processo, no estudo do processo civil. Isso já foi dado. Ocorre que em matéria de atos processuais e nulidades processuais, meu amigo, você vai matar muita questão. Você vai deixar o seu candidato para trás se você fixar a instrumentalidade das formas. Você vai conseguir ter um grande sucesso se tiver claro na sua cabeça a aplicação da instrumentalidade das formas, tanto nos atos processuais como nas nulidades processuais. Você vai matar a pau se você souber, se você tiver isso em mente. Nesse caso, instrumentalidade das formas. A forma é um mero instrumento. A forma não é mais o fim do ato. Se porventura houver infringência à forma, mas o ato tiver tido sucesso, é evidentemente que esquece-se as formas. Por exemplo, vamos ao exemplo, questão probatória. No rito processual ordinário, a parte informa ao juiz, a parte é obrigada a declinar do endereço, a parte é obrigada a declinar da identificação da testemunha que ele quer ouvir. Se porventura ele erra o seu RG, por exemplo, mas o oficial de justiça consegue intimar com sucesso aquela testemunha. Ora, embora ele tenha faltado com um requisito para que essa parte viesse a ser chamada a juízo para testemunhar, que a testemunha viesse a ser chamada, o fim do ato era trazer essa testemunha para falar a verdade, esclarecer o juízo. Nesse caso, a finalidade foi preenchida. Teve sucesso o cumprimento do ato. Então não há que se falar em prejuízo na forma do ato. Outro ponto foi objeto de questão de concurso e do exame de ordem.
A língua portuguesa. A língua portuguesa é o nosso vernáculo. É o vernáculo. Só se admite ato processual, só se admite alguém vir no processo falar através do vernáculo. O nosso vernáculo é a língua portuguesa. Muito bem. Expressões latinas. Está liberado. Expressões inglesa. Liberado. Veja, estou falando expressões. Eu não estou falando em petições. Não tem como você fazer uma petição em inglês e depois pretender que seja traduzido, pedir a tradução. Isso não é possível. Artigo 156 do CPC. A língua portuguesa é a língua utilizada para discorrer nos processos. As expressões latinas, expressões do direito alemão, sem problema, porque são expressões. Embora haja um consenso entre advogado, juiz, promotor e os sujeitos do processo, de um modo geral, de evitar jargões latinos. Isso é arcaico, isso está fora de moda. O nosso português está aí para resolver as situações. Muito bem. Um outro ponto importante para nós guardarmos em matéria de atos processuais: publicidade do ato. O ato precisa ser público, uns mais, outros menos. Um ato é extremamente público, por exemplo, julgamento no tribunal do júri. Nas cidades de comarca pequena, muito pequena, torna-se um verdadeiro cinema, um verdadeiro teatro. Hoje tem sessão do júri. As pessoas deixam de comer a pizza para ir assistir à sessão do júri, porque a publicidade daquele ato ela é extrema. O Código de Processo Penal diz que as portas, os pórticos devem estar abertos para a população, para o povo assistir. Ali é uma manifestação de cidadania, de direito. Então, mais do que nunca, se você quiser lembrar de uma publicidade ampla dentro do processo, pode lembrar-se do Tribunal do Júri, que é a matéria de processo penal, mas não deixa de estar dentro da teoria geral do processo. Muito bem. Ora, mas existem atos com publicidade restrita. A publicidade é restrita. O Código de Processo Civil fala em segredo de justiça. Ora, existe o tal do ato secreto. A Justiça muitas vezes usa, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, utilizou de atos secretos, ora para conceder privilégio, ora para tirar privilégios. Isso seria um absurdo se na Justiça também acontecesse e fosse permitido o tal do ato secreto. Portanto, é uma impropriedade do Código de Processo Civil falar em segredo de justiça. Não existe segredo. Aliás, nada é secreto para sempre. Sempre, em algum momento, vai ser desvendado. Então, não existe segredo de justiça. A Constituição Federal é muito mais atualizada e muito mais adequada ao falar em